Olá, turma do 7º ano, como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é dia 13 de agosto, quinta-feira, vamos ter nossa aula de inglês. Hoje sim a gente vai ver um pouco de texto, não é? Só para relembrar para vocês, galera, a gente sempre está fazendo assim, certo? Desde o começo das aulas, através da gravação do vídeo, a gente primeiro fala de ortografia, a gente faz a atividade e logo em seguida, na próxima semana, na semana seguinte, né, na verdade, a gente fala de texto, fala um pouco da aplicação do conteúdo no texto e a gente lê o texto e interpreta o texto, ok? Então, hoje é dia de texto. Mas a gente vai ler o texto? Não. Por quê? Porque esse texto, galera, ele é um pouco maior, não é? Então é um texto muito grande, pode sobrecarregar muito nossa aula, né, nosso vídeo. Então vamos fazer o seguinte. Vocês lembram que na aula passada a gente estudou, né, alguns pronomes, né? Personal pronouns e objective pronouns. E o que a gente tem que ver nesse texto? Alguns desses pronomes aqui objetivos. Por que a gente tem que encontrar eles no texto? Porque eles são novidade. Foram eles que a gente estudou pela primeira vez, não é? Na aula anterior. Então, a gente precisa identificar esses pronomes no texto para a gente exercitar, não é? Esse aprendizado, galera. Então, eu peço a vocês que dêem uma pausa nesse vídeo e procurem no texto os pronomes, né, objetivos que existem nesse texto. Eu digo uma coisa para vocês, galera. Existem apenas dois. Assim fica muito mais fácil de descobrir, não é? Assim fica muito mais fácil de achar. Já disse a quantidade, então, ó, existem dois pronomes objetivos nesse texto. E dá pausa nesse vídeo, procura. Vamos ver se vocês encontram. Então, voltando, né? Vocês já encontraram. Galera, os pronomes objetivos que existem nesse texto é na linha 12 e na linha 16. E esses pronomes que tem no texto, objetivos, para quem está iniciando os estudos com relação a essa gramática, pode confundir. Porque justamente os pronomes que caíram nesse texto são os pronomes que são os mesmos, tanto para o personal como para o objective. Só que o uso é diferente, certo? É bom que a gente não confunda. Então vamos lá. Primeiro na linha 12. Na linha 12, a frase é a seguinte, né? You can just dream of it. You can just dream of it. Então, vamos lá escrever essa frase e vamos ver o encaixe do pronome objetivo nela. You can, você pode, just dream. Of it. Você pode sonhar com isto, né? Você pode sonhar com isto. É mais ou menos essa a ideia que essa frase quer passar. E onde está o pronome objetivo? No final da frase. It aqui tem a tradução como isto, né? Esse pronome não está conjugando verbo nenhum. Por isso que ele está no final da frase, por isso que ele é it. Só que no pronome it, quando a gente usa a grafia e a pronúncia, a palavra é a mesma, certo? Mas o uso é diferente. Por isso, se alguém perguntar, esse pronome aqui, it, se a gente perguntar, ele é personal ou ele é objective? O que você responde? Você responde que ele é objective, certo? É diferente da gente chegar aqui e colocar apenas a palavra it. Se eu perguntar para você, que pronome é esse? Né? Se eu perguntar para vocês, que pronome é esse? It. Só essa palavra, simplesmente. A gente não pode dizer, porque aqui a palavra está sozinha. A gente não pode dizer se ele está na forma personal ou se está na forma objective. Alguns diriam que é objective também, porque a gente sabe que o personal tem que conjugar verbo e aqui não tem verbo nenhum, né? Enfim, a palavra é a mesma, mas o uso é diferente.
nessa frase, se alguém perguntar, esse pronome é objetivo ou pessoal, vocês têm que responder que ele é objetivo, porque, por mais que a palavra seja a mesma, ele não está conjugando o verbo nessa frase. Perfeito? E onde está o outro pronome objetivo nesse texto, segundo, não é? Está aqui na linha 16. If the winter comes on you. Vamos escrever essa frase. If the winter, se o inverno, comes on you. Se o inverno vem até você, não é? Se o inverno vem para você. Sempre que a gente fala de inverno, a gente fala de um período escuro, chuvoso, não é? Então, o inverno, geralmente, ele não se refere a coisas boas. Aí, quando vocês verem o restante do texto, vocês vão ver, não é, que tem um contexto para essa frase, certo? Comes on you. Perfeito. Onde está o pronome objetivo nessa frase? Está no final, né? É muito simples. Vocês viram na aula passada que nem sempre é no final, não é? Pois é. Nesses dois casos aqui estão vindo no final. Na maioria dos casos é no final. You. E acontece a mesma coisa, galera. You é a mesma palavra, tanto no personal como no objective. Personal e objective é a mesma palavra. E além de ser a mesma palavra, nesses dois pronomes, é a mesma palavra para o singular e para o plural. Certo? É a mesma palavra. E aí? Como que a gente vai saber qual you é esse aqui que está na frase? A gente sabe que ele é o you, um pronome objective, porque ele não está conjugando o verbo, não é? Se o inverno vem sobre você, então, sobre você, sobre tu. A tradução do you é sempre tu, não é? Como eu falei na aula passada, as duas coisas, né, as duas colunas significam a mesma coisa, mas existe um sentido diferente. Um conjuga verbo e esse aqui, ó, o outro não. Perfeito? Então, eu espero que vocês tenham entendido isso. Não é muito importante a gente deixar isso bem claro, que por alguns pronomes ser o mesmo no personal e no objective, não adianta só vocês procurarem o pronome, vocês têm que ver o uso, né? É muito fácil no caso do he e do him. Se vocês verem essa palavra, him, vocês vão saber de cara que é objective. Mas, se aparece na verdade o pronome it ou you, vocês têm que estudar a frase, não é? Então, espero que vocês tenham entendido esse exemplo de hoje. Hoje nós vamos fazer a atividade do texto, ok? E vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, até mais!